Seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Vocalizando. Aqui você aprende a transformar a sua voz para ser o cantor ou cantora que sempre sonhou. Eu sou a Joyce Carna Salles, sou cantora, professora de canto e aqui nesse canal eu descomplico a sua vida porque cantar não é uma tarefa impossível. Tema da nossa conversa de hoje: como cantar bonito no microfone. Você aí do outro lado se dá bem com essa ferramenta? A gente é tão dependente dele, né? E mais do que ser dependente do microfone, é a gente ter um bom relacionamento com a equipe de sonoplastia. É por isso que hoje eu recebo para nossa conversa uma grande amiga, uma querida que, além de ser cantora, é também profissional e técnica de som. E ela nos dará muitas dicas valiosas para que você acerte aí a posição do microfone, matar sua curiosidade se existe diferença entre microfone sem fio, microfone com fio, como é que o sonoplasta precisa entender da sua necessidade. Enfim, o microfone é essencial para a nossa performance e por isso a gente vai receber a Carol e eu espero que essa conversa seja muito útil para você. Oi, Carol! Vou pedir para você se apresentar, né? Apesar de eu já estar falando seu nome aqui, mas eu queria que você contasse para mim como que começou o seu ministério na sonoplastia, como que essa junção de você ser cantora, e deixa eu aqui fazer uma introdução. Eu conheci a Carol num dos meus cursos em que eu ofereci aulas em grupo. A gente teve uma ligação bem forte. Eu sinto que a gente poderia ser muito amigas, né, Carol? É verdade. A gente ficou assim, essa troca foi muito legal porque durante o curso eu descobri que a Carol era sonoplasta. Então agora sim, Carol, eu queria que você explicasse quem é você, de onde você é, o que você faz como ministério para o pessoal te conhecer aí. Tá certo. Então, meu nome é Carolina, para os íntimos Carol, e eu sou aqui da Igreja Central do Rio de Janeiro, da Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro. Sempre cantei, a música sempre foi meu ministério, né? Na parte como cantora. E num determinado momento dessa trajetória, a igreja teve uma demanda muito séria pela falta de gente para operar o som. E eu que sempre me identifiquei também com essa área, sem entender muito, mas por ser muito atenta, por ser muito observadora, e por achar que esse carinha aqui é o meu melhor amigo, era o meu melhor amigo, deveria ser, eu me interessei, falei, quero ajudar, tem alguém aí para me ensinar e tal. E aí eu fui no perrengue, porque a gente sabe que é o voluntariado no ministério sempre tem um nível de perrengue, e na sonorização não é diferente, é bem, né, assim, tem muitos desafios, e eu fui aprendendo, parece que quando a gente está no perrengue a gente aprende até melhor, né, porque a gente aprende com os Não é. erros, com as dificuldades e tal. E fiquei aí em torno de 2 anos atuando na área de sonorização da igreja. A E com sua isso igreja, aprendi Carol, é uma igreja difícil de sonorizar porque ela é grande. muito. Ela tem ministérios diferentes, né? Tem coral, tem orquestra, tem ministério solo também. E como que foi para você aprender tudo isso? Você foi lidando com o seu talento ou você deve muito do seu aprendizado às pessoas que já faziam isso no Uhum. crescer mesmo? Como é que era? Eu meti a cara, comecei a estudar muito. E na época eu trabalhava com uma pessoa que era ele tinha um estúdio na casa dele, né? Galera que toca em banda há anos, esse tipo, né, desse perfil, e ele entendia muito que a gente chama de PA, né, que é o som ao vivo, que ele saía com a banda dele e ele operava som e tal, então ele me ensinou muito. E na igreja também as pessoas que tinham essa experiência, essa expertise, mas que não podiam estar né, no ministério no momento, estavam ali, eu estava sempre procurando essas pessoas e
comecei a estudar, porque é um universo, para mim, um universo incrível, maravilhoso, eu amo. Estou um pouco afastada no momento, mas o que eu aprendi eu levo para a vida como cantora. Uhum. E, e é muito importante, né, para mim, poder compartilhar isso tudo que eu aprendi, porque eu percebi, daí de repente a gente já entra na conversa, eu percebi com essa experiência toda que o cantor tem uma responsabilidade enorme nesse circuito, nesse fluxo, para ele funcionar bem. Uhum. O que a gente vê, o que a gente sempre teve de experiência é o quê? Deu um ruídozinho, uma microfonia que seja de grave ou aguda, aquela ou aquele qualquer coisa. Um hiato, né, um gap, não tem, sumiu o som, voltou, sumiu o som, voltou. O que todo mundo faz? Qual é o movimento da cabeça que todo mundo faz? Olha pro sonoplasta na hora, né? Olha feio. É. Eu fazia isso o tempo todo. Nossa, tem alguma coisa errada, né? O que Uhum. aconteceu? Que absurdo é esse que tá acontecendo? Pois é, pô, não é possível, o cara tá lá e tal. Só que, muitas vezes, a culpa é do cantor. E eu, quando descobri isso, fiquei como, né? Com a Pedir cara. perdão, pedir perdão para Senhor, me perdoa por todos os erros que eu cometi. E a gente é muito injusto, né, com um cara que está na mesa. Porque, assim, esse sistema, ele tem vários elementos, Uhum. né, tem vários recursos, tem mesa que tem alguns recursos, tem mesa que não vai ter. O sistema, ele pode não estar equilibrado, ele pode ter outros problemas, então nem sempre a mesa pode estar em curto. Eu, quando fui operar, um tempo depois a mesa entrou em curto. Então, quando acontecia o problema, que eu já sabia que a mesa estava em curto, aí eu anulava um canal ali e falava, cara, isso aqui não dá para usar, mas isso é na hora, você tem que resolver na hora, e falhou o microfone lá, e você tem que trocar cabo na hora. Então, assim, é um lugar muito difícil de estar. Eu imagino. E o cantor, como o cantor, ele precisa entender que ele tem uma responsabilidade, um papel importante nisso, inclusive para ajudar o cara que está lá na ponta, equalizando ele, colocando a voz dele para sair no alto-falante. Assim, de passagem, né? Você sabe, porque a gente já conversou tanto sobre isso, que eu falo sempre para os meus alunos e todos os cantores que eu encontro pelo caminho, seja amigo do sonoplasta, sejam parceiros, porque ele é o grande responsável por fazer dar certo ou por fazer dar errado. Inclusive, já vi isso acontecer. De gente que não teve uma atitude positiva para com o sonoplasta e ele acabou com o negócio mesmo. Então, assim, Tipo assim, sempre os sonoplastas disponíveis na igreja são as pessoas mais talentosas de ouvido. São as pessoas dispostas, porque o sonoplasta é o primeiro que chega e é o último que vai embora. Então, isso aí. nem sempre é a pessoa que tem um ouvido, que teve uma educação musical. Então, o cantor, ele é o responsável por traduzir a música que ele precisa fazer em termos técnicos para, às vezes, aquelas pessoas que só sabem mexer no botãozinho, né, Carol? É assim? Exatamente. E quanto mais o cantor souber da ponta dele, daquilo que é responsabilidade dele, que basicamente é saber usar esse carinha aqui e transformar ele no seu melhor amigo, melhor para essa relação funcionar e para aquele ambiente, seja externo, interno da igreja, dentro da igreja, né, seja em qualquer tipo de plateia, garantir que a gente consiga ter uma boa experiência sonora para todos ali. Porque E o cantor é o que maior beneficiado nisso, né? é o maior beneficiado, porque exatamente isso que eu ia falar agora. Por quê? A música é uma linguagem. O objetivo da linguagem é a comunicação. Então, o que o cantor quer é se comunicar, é comunicar a emoção dele, a interpretação dele daquela mensagem. É mais até do que transmitir uma mensagem, mas como você transmite essa mensagem, né? Que é a questão da interpretação. Então, assim, um som que tenha qualquer problema em qualquer elemento, né, em qualquer fase desse circuito,
vai prejudicar essa comunicação, né? Então, o cantor é o maior interessado, principalmente, né, para que isso dê certo. Com certeza. Né? Então, será que basta para o cantor Vamos ter... começar as perguntas aqui. O tema da nossa aula é como cantar bonito no microfone, né? É o jeito que eu consegui traduzir ou puxar o interesse daqueles que precisam entender o mínimo do uso do microfone, que é o nosso principal o nosso foco aqui, né? É o nosso principal aliado, exatamente, é isso. Agora fala você, faz você a sua pergunta, que eu estava começando e eu te cortei. Não, então, será que basta para o cantor ter uma boa técnica vocal? É importante, excelente, né? Será que basta para ele saber o que ele está fazendo tecnicamente, vocalmente? Não basta só isso, ele precisa entender como funciona o equipamento que vai amplificar a voz dele, né? Que é o microfone. E o que é o microfone? Então, vamos o microfone nada mais é do que fala um nome difícil, mas todo mundo vai entender. É um transdutor. O que um transdutor faz? Ele faz conversão de energia. Então, a energia que a gente está emitindo é energia sonora. E ele converte em sinal elétrico. Né? Mas, então, para que ele consiga fazer isso da melhor forma, a gente tem que usar ele conforme o manual, certo? Ele é uma ferramenta, certo? Então, ele é uma ferramenta, ele tem as regrinhas para que ele seja bem utilizado. Um amigo, quando a gente tem um amigo, e eu falo isso de todo o coração, gente, o microfone é seu amigo. Porque tem gente que tem medo de microfone, não sei se você já viu, Joyce, que usa assim, né, não sabe muito bem, tem gente que fica meio assim. Esse bate-papo é para você, se você tiver qualquer problema com isso, não, ele é seu amigo, ele está aqui para te ajudar. Então, para que esse fluxo ocorra da melhor forma e o resultado para o qual ele foi construído seja de excelente qualidade, o objetivo é captar da melhor forma possível o som que vai ser convertido em corrente elétrica, em sinal elétrico, que vai passar lá pela mesa e depois vai fazer o movimento contrário na caixa de som. Ele vai chegar em sinal elétrico e a caixa de som vai botar para fora de novo, né, em energia sonora. Teórica, quer dizer, o ideal é que esse som que é captado pelo microfone, que você está emitindo no microfone, saia na caixa de som exatamente como foi captado, tá? E é aí que entra o comportamento do cantor nisso tudo. Porque o que está saindo lá está te denunciando também, né? Pode estar denunciando várias outras coisas que estão dentro do sistema, inclusive alguns erros do operador de som, mas também está te denunciando ou mostrando que você sabe o que você está fazendo, né? Então, vamos lá. Esse carinha aqui é o que a gente usa na maior parte, que a gente encontra 99% das aplicações ao vivo, é o microfone dinâmico unidirecional. Por que o dinâmico? A gente tem o dinâmico e o condensador. O dinâmico, ele tem uma característica muito importante para esse tipo de aplicação, que é que ele é capaz de repelir os ruídos externos. Ele repele melhor esses ruídos externos, né? Então, esse é o cara que você vai encontrar, o dinâmico, unidirecional, que você vai encontrar sempre. Um muito comum é o Shure SM58, que todo mundo fala, o Shure SM58, que é com fio, né? É um microfone com fio que é excelente, aliás, eu trouxe um microfone sem fio, mas a gente ainda usa muito microfone com fio. Eu, por exemplo, tenho uns que eu amo, né? Então, não tem de forma alguma, assim, a gente não tem que ficar achando, sem fio é melhor, ou com fio é pior. Isso é outra discussão mais técnica, né, que tem a ver com
a sonoridade de cada microfone, como ele é construído para dar ênfase em determinadas frequências e tal. Então, o cantor não precisa se preocupar com isso. Chegou na igreja, tem um microfone com fio ou sem fio, tem que saber usar, né? Então, vamos lá. Ele é unidirecional. O que isso quer dizer? Ele capta o som no espectro frontal. Você precisa que ele direcionar o seu microfone para a fonte sonora. Uma coisa óbvia, né? Então, você está emitindo o som e ele tem que estar, não sei, eu estou com um embaçamento, né, aqui atrás. Eu devia tirar ele. Dá para ver? Dá para ver. Eu consigo tirar agora. Mas, enfim, ele tem que estar, direcionado com essa parte frontal do globo para a nossa fonte sonora, que é a nossa boca. Tem gente que usa aqui, já viram? Uhum. No queixo. Ainda apoiando? Às vezes até... tem gente que usa assim. Eu hoje em dia, não vejo mais, mas era muito comum, né, as pessoas usarem o microfone dessa forma. Então, mas tem gente que acha que usar o microfone aqui está captando bem. Não tá. Tem gente que às vezes faz assim, pro nariz, né? Aí tem gente que às vezes está assim, aí faz assim, que não sei o que lá, o microfone tá, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de ter consciência. A gente fala tanto de consciência, né, Joyce, assim, como cantor, quem fizer o curso da Joyce vai ouvir muito sobre isso. Ela fala muito sobre consciência e tal. E no uso do microfone, a gente tem que ser muito consciente em todos os aspectos. É uma coisa que envolve, inclusive, técnica vocal, envolve questões que vão reverberar na sua saúde vocal. A forma como você usa o microfone está diretamente relacionado com seu conhecimento, né, das técnicas vocais, e vai influenciar, vai ter um impacto na sua saúde vocal. Então, o microfone, ele amplifica a sua voz. Algumas regrinhas. Você não precisa gritar. Eu não sei se você é, Joyce, da mesma geração que eu. E você lembra que a gente ouvia muito que cantar bem era sinônimo de aumentar o volume, né, dar aquela gritada mesmo, né, tinha uma coisa um pouco, uma cultura de ser gritado, quanto mais... Isso não é uma verdade, né, a gente não precisa estar gritando, o microfone está aqui para amplificar a nossa voz, a gente precisa aprender a dosar o volume, tecnicamente, né, e por que não é interessante a gente também gritar? Tudo tem o ponto de partida que a gente, na nossa conversa prévia aqui, falou, que é a sua sensibilidade de se ouvir, né, Carol? Exatamente. É um problema, assim, acho que geral, universal, é aquelas pessoas que não conseguem, por exemplo, cantando num grupo, se ouvir, e se ouvir no grupo, então vai pedir para o sonoplasta aumentar muito a sua voz no retorno, vai gerar uma desafinação, vai gerar um cansaço vocal, porque você quer se ouvir, você vai cantando mais forte. Então, isso que a Carol tá falando tem tudo a ver com a saúde vocal, porque o microfone, ele é uma extensão do que eu tô fazendo sem ele. Então, se eu sem o microfone não consigo me ouvir, não consigo manter minha harmonia com outras pessoas do lado, o microfone, ele vai só piorar toda a situação, né? Então, essa coisa do gritar e de pegar esse microfone achando que ele vai melhorar ou ele vai ajudar, não é uma coisa bem ilusória, né, Carol? Com certeza. Você se ouvir é a parte principal de tudo isso, não é? Exatamente. A gente precisa ter essa sensibilidade, né, para a gente fazer do microfone, de fato, um aliado, né, porque senão você está contra ele, né. Quando a gente berra muito também, não é bom para essa captação, né? Por quê, Enfim, Carol? se prejudica um pouco o equilíbrio
Ele você vai pode causar uma distorção, entendeu? Dependendo do sistema, dependendo de quem está na mesa, pode não saber lidar, dependendo do microfone. Uhum. Então, assim, e não tem porquê, ele não foi, né? Ele foi projetado para te amplificar. Você não precisa ficar berrando, porque sua voz não merece isso também. Tem aqui, né, um equipamento que foi feito para que você seja ouvido, né, de forma amplificada. Consegue abrir o globinho aí para a gente ver o que tem dentro? Não sei Consigo se as abrir, ó. pessoas já conhecem o que tem aí. Então, esse invólucro, ele serve para proteger a alma do microfone. Peraí. Ah, consegui, porque esse aqui é diferente. Ó, é o diafragma e lá dentro tem a bobina. E por aqui, ele para que a gente tenha som, precisa vibrar, então ele vai fazer um movimento vibratório, vai transformar a energia sonora em elétrica e vai fazer tudo aquilo que a gente aprendeu. Que coisa Então, assim, regrinhas, né? Tem essa. Precisa gritar. Você quer saber se o microfone está funcionando? O que a gente faz? todo mundo A gente fala. pá, pá. Não bater no microfone, não assoprar o microfone. Porque, assim, a gente precisa cuidar do microfone, aprender que tudo que a gente faz com ele vai aumentar, ter uma. A gente vai garantir que ele tenha uma boa Duração, né? Durabilidade um mesmo. tempo de vida correto, né? Uhum. E vai também, pode piorar isso, pode fazer com que ele tenha problemas, né? A gente pode causar problemas no microfone. Então, bater no microfone. O que acontece quando a gente fica batendo no microfone? A gente tá. Eu nem podia estar fazendo isso, né? Mas a gente tá imprimindo uma força que não. É uma pressão, exatamente, que não. Ele não foi feito para receber essa pressão. Tá. É muito isso, assim, ter noção. Ele foi feito para quê? Né? Toda vez que a gente pega um equipamento, que a gente compra um equipamento, foi feito para quê? Ele foi feito para captar onda sonora. Ele não foi feito para receber pancada, né? Basicamente isso. Então, com certeza, você vai ter aí um desgaste desnecessário, né, do microfone. Então, não bater, não assoprar, evitar falar se movimentando, aquilo que eu falei, né, assim, por quê? A gente não tem como mostrar aqui, mas se eu estou falando, eu fizer isso, ele vai perder o espectro de captação. Eu vou ter aquelas variações que a gente escuta quando a pessoa, às vezes, ou afasta muito o microfone, que é uma coisa. A gente tem uma coisa chamada, o microfone, ele tem uma coisa chamada efeito proximidade. É um nome para uma coisa muito simples, que é quanto mais você afasta o microfone, mais você perde as frequências graves, que é o que encorpa a voz, né? Então, quando a gente tem essa tendência, né, às vezes, e aí volta na questão da consciência, a gente precisa aprender que quando a gente quer ou dar uma nota mais aguda, ou, de fato, vir com um punchzinho, dar um volume a mais, uma potência a mais, ou colocar no lugar específico que vai, né, sei lá, usar ali uma região mista, que às vezes a gente precisa dar um pouco mais de força, a gente tem esse costume de afastar o microfone. Quando a gente faz isso, a gente está meio que se auto-boicotando, né? Se isso não for feito com equilíbrio, porque a gente está deixando a nossa voz um pouco mais... Perdeu o corpo dela. Mais fina, perdeu o corpo, entendeu? Você tem mais de frequências mais agudas, ela vai ficando pequena, né? Eu sei que nesse momento tem um monte de gente que está pensando, mas tal cantor põe aqui, tal cantor, e eu lembro de um dia que você me deu uma bronquinha, que eu tava com um microfone desses normais, né, que ele não é feito para captar tão longe da boca, e que perdeu esse corpo
no Uhum. momento de uma gravação ao vivo e que eu afastei muito o microfone e ela morreu. Eu lembro que É. você pôs esse trecho para todos ouvirem, para a gente discutir isso. Então, qual é o ponto, né? Esses microfones e esses cantores ultra profissionais que se valem desses afastamentos, é por quê, Carol? Explica aí. É o seguinte, eles estão numa situação muito confortável. Uhum, Primeiro, eles têm um sistema de som top, uhum. né? Que Último não é nível. a realidade da Que maioria. não é a realidade de quem chega ali na igreja e não sabe nem qual microfone que tem para usar. Exatamente. Geralmente, eles têm um operador de som ativo, né? Eles têm aquela pessoa que está sempre operando som para eles, conhece exatamente como a dinâmica da música deles, A sabe que naquele pessoa momento eles vão fazer aquilo. ele é profissional, né? Ele é uma É um cara, exatamente, não é um voluntário da igreja, que está tentando aprender, que está tentando lidar com vários problemas ali, desafios. Não, é um cara que está com os melhores equipamentos, tem um melhor nível de conhecimento e sabe usar muito bem ali os recursos que ele tem para equilibrar uhum, aquele sistema. A gente não tem que pensar em termos de certo e errado. uhum. A gente tem que pensar em termos do que é mais vantajoso ou menos desvantajoso. Eu não E o estou que a aqui. gente tem disponível pra gente, né? Exatamente. Partindo do que a gente tem disponível em termos de recurso, seja humano ou técnico, ao nosso dispor. Então, de qualquer forma, dito isso, é importante também a gente ter em mente que os cantores que têm melhor saúde vocal são aqueles que não abusam Uhum, do, né, inclusive na forma de usar o equipamento. uhum, uhum. Colocar assim como um deverzinho de casa, um desafio. Presta atenção a partir de agora nos cantores que você admira, né, que vocês aí que vão assistir admiram, dá uma pesquisada, né, como que é a saúde vocal desse cantor e presta atenção em como ele usa o microfone. Isso faz diferença, Uhum. né? Isso faz muita diferença. Então, assim, o que é recomendado? Para que você tenha o melhor possível em termos de resultado no uso do seu microfone, no uso do microfone. É que a gente aproxime o microfone, tem algumas variações aí de opinião, mas eu acho que vou sempre no equilíbrio, né? Pelo menos 2 dedos, acho que isso dá em torno de 3 centímetros, talvez, Uhum. né? De proximidade em relação à boca. Tem gente que gosta de usar um, jamais encostar. Jamais. Pode-se usar também em torno de aqui 5 centímetros, 3 dedinhos de distância, tá? E aí você fica oscilando aqui. Isso é o mais vantajoso para a gente, os mortais, né? Que estão ali naquele lugar que chegou, pegou o microfone. O afastar é um privilégio de quem sabe o que está fazendo, tem extrema técnica e tem um microfone de 30 mil reais na mão. Não, Tem um sistema de som todo, junto com o eu operador de som, tudo, não, né? não acho que vai dar um agudo, que vai dar uma nota forte e vai dar o luxo de colocar esse microfone lá na frente, achando Você que vai perder volume, não vai conseguir, a, né? você vai mudar a dinâmica da música, assim, né? Da sua interpretação, para você está fazendo aquilo que você planejou, aquilo que você, né, pensou ao escutar a música. Mas quem vai ouvir diferente, vai ouvir uma voz que está morrendo, que Sim. está, né? E isso vai impactar, né, na experiência sonora da pessoa naquele momento ali da sua interpretação. Então, Carol, o que que você acha, para a gente ir finalizando aqui, que eu até sei que seu tempo também está apertado, sobre o excesso dos efeitos? Porque tem gente que acha para a voz ficar bonita no microfone, tem que colocar tanto reverb que parece que está dentro de uma sauna, né? Num é, banheiro, assim. Qual é o conselho que você dá
A respeito de estética vocal na hora da amplificação, o que que você fala a respeito dos efeitos? Qual é o conselho que você daria? Olha, sobre esse assunto, eu sempre fui uma pessoa muito comedida no uso do reverb. Por quê? É importante passar o som antes. O É. reverb é basicamente isso, assim. Óbvio que você vai ter o cara pop que vai saber ali ajustar o reverb e tal, mas a gente está falando de uma realidade de, né, voluntariado, pessoas que estão aprendendo umas com as outras e tal. É importante que o reverb ele seja utilizado num contexto em que as pessoas, o cantor e o operador de som vão planejar aquilo ali, eles vão construir. Um Meu filho chegou equilíbrio. aqui. Eles vão ter um encontro antes e vão ficar testando essa palavra. Vão Tá. fazer o teste. Eles vão ficar testando. Aí se ficou bom, se não ficou, aí tá muito, tá demais. O reverb ele tem que ser usado com bastante cuidado, porque ele pode ter um efeito péssimo no como a igreja recebe, né, o som. Ele pode ficar, né, A primeira bem, bem coisa que eu ruim. falo quando eu vou passar o som, porque eu não tenho o privilégio de ter um sonoplasta comigo, né? Então eu já faço amizade com a pessoa do som e falo assim: olha, meu único pedido, eu não sou chata com retorno, não sou chata com nada, mas pelo amor da misericórdia, não põe Às vezes é melhor não pôr do isso. que colocar errado. O efeito pode deixar tudo distorcido, né? O efeito mal colocado, ele pode deixar tudo distorcido. Então, a minha regra Uhum. era, não conheço o cantor, a menos que ele peça, ele saiba quanto está pedindo, eu não usava. Carol, eu não tenho nem palavras para agradecer pelo seu tempo. Sei que foi super corrido para você, mas eu te agradeço muito. Eu tenho certeza que essas dicas valiosíssimas vão ajudar muita gente que está começando ou que às vezes cometia esses erros e nem percebia. Então, que Deus abençoe você na sua vida de cantora, no seu ministério, na operação do som, porque sem o som a música não chega a lugar nenhum, né? Então, É muito verdade. pelas dicas, pelo seu tempo, tá bom? Tá bom, eu espero que tenha contribuído, apesar da correria aqui. E qualquer dúvida, se vier, a gente ajuda a responder. Se Tá vier bom? pergunta aqui nos comentários, eu vou jogar a Isso. bola para você, tá bom? Tá bom, querida. Foi um prazer. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.